Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 22 de novembro, e hoje nós celebramos a grande mártir, modelo de virgem e cristã, Santa Cecília. Eu quero aproveitar e mandar aqui um abraço todo especial aos meus amigos do Coral Santa Cecília, na cidade do Prata, Minas Gerais. Tantos anos eu estive ali junto com aquele coro, regendo, cantando, participando também com eles das atividades litúrgicas. Então, eu quero que Santa Cecília, que hoje eleva um hino aos céus, interceda sempre por cada um de vocês. E vamos pedir, que por intercessão dessa grande mártir, que tem seu túmulo ali localizado nas catacumbas de Calixto, e depois também seu corpo hoje repousa na Basílica de Santa Cecília em Trastevere, Roma, que ela interceda por nós e nos dê a graça de, na presença de Deus, meditarmos essa palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora, eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de hoje, que está em Lucas capítulo 19, versículos de 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos caríssimos, Jesus chega ao templo, estão se cumprindo os dias da sua vida na terra, e é por isso que o gesto que Jesus toma agora é um gesto tão forte, tão radical, que é o gesto de derrubar as bancas dos cambistas, soltar os animais que estavam ali, as pombas, sobretudo, que eram sacrifício dos pobres e não deveriam ser vendidas, soltá-las de suas gaiolas e, com um chicote, expulsar os vendilhões. Nós vemos que, durante muito tempo, Jesus foi ao templo, ensinou no templo, mas sem nenhuma forma de tumulto. Mas dessa vez, Jesus, sabendo que o seu tempo está prestes a se completar, Jesus faz aquilo que é vontade do Pai. Santifica a casa de Deus. Ora, nós temos que recordar, e eu já havia dito isso aqui outras vezes, que os cambistas, os vendedores de pombas, de bois, eles não estavam dentro do recinto do templo, mas eles estavam ao redor do templo. Havia uma rua que passava por debaixo da grande escadaria que levava ao interior do pátio do templo. Havia ali uma rua, nós vemos ainda hoje os restos desta rua em Jerusalém, onde se fazia o comércio. Mas Jesus, quando expulsa aqueles homens, quando derruba suas mesas, quando solta seus animais, Jesus pede que não se faça da casa de seu Pai uma casa de comércio. Em duplo sentido nós podemos interpretar essa palavra. Primeiramente, da casa espiritual que somos nós não podemos fazer dela um lugar de barganha. Ou seja, aqueles homens que estavam ali estavam vendendo por ganância. Estavam lucrando com as coisas de Deus. Estavam tirando até mesmo dos mais pobres que não tinham condições de comprar o sacrifício, e por isso, segundo a lei, o sacrifício deveria ser gratuito. Estavam até mesmo tirando deles o direito que eles tinham de oferecer o seu sacrifício sem nenhum custo. Aqueles homens estavam flertando com Deus e o mundo. Seus corações estavam cheios de desejos humanos. Muito mais do que oferecer às pessoas algo para honrar o Deus Altíssimo, eles estavam oferecendo às pessoas mercadorias, e nós sabemos que toda mercadoria está inserida na lógica do dinheiro, na lógica do poder, na lógica da compra, na lógica do mundo
como nós o conhecemos. Jesus precisa que o nosso interior, que o nosso coração e a nossa alma estejam livres de qualquer tipo de ganância, de apego, qualquer tipo de situação que nos leve a um afastamento da vontade do Senhor. Ora, essa é uma primeira interpretação. A segunda interpretação, e mais literal, Jesus expulsa os vendilhões daquele local ao redor do templo, porque não somente o templo com suas paredes era um lugar santo, mas todo o mundo onde o Senhor calcou seus pés, onde o Senhor assentou-se no seu trono, é um lugar santificado. Ou seja, Jesus estava com a limpeza e purificação do templo, dizendo que haveria uma purificação que se estenderia ao mundo inteiro. Deus haveria de restaurar a imagem ferida da obra criada por causa do pecado. Deus faria uma renovação, uma purificação de toda a obra da criação pelo sacrifício do próprio Cristo. Ora, Jesus expulsa os vendilhões. Jesus purifica o templo, mas as pessoas que estavam à frente do templo não se deixaram tocar e purificar pelo exemplo de Jesus. Tanto que o Evangelho de Lucas nos narra que os sumos sacerdotes e os notáveis do povo procuravam um modo de matar Jesus. Caríssimos, quando nós estamos envolvidos nas coisas do mundo, quando o nosso coração está dominado pela avareza e pela ganância, quando somente as coisas materiais nos interessam, qualquer um que tente frustrar os nossos planos é nosso inimigo e nós precisamos eliminá-lo. Quantas histórias nós temos de homens e mulheres, bons cristãos, pais de família, mães, sacerdotes, religiosas, que, diante da ganância dos homens, tentaram impedir algum tipo de atividade econômica que traria um mal a uma sociedade, a uma região, a um povo, e foram assassinados. O mundo não quer que nós nos metamos nos seus negócios, mas é preciso que nós tenhamos pulso firme e que nós, diante do mundo, testemunhemos que toda a obra criada por Deus é santa. E se toda a obra é santa, nós devemos lutar para que a santidade de toda a obra de Deus permaneça. E mais ainda, aumente, a começar pela santidade na nossa vida. Então peçamos hoje ao Senhor, por intercessão de Santa Cecília, que nós sejamos templos limpos, santos, purificados. Que a nossa luta interior contra o pecado seja real, seja um esforço verdadeiro da nossa alma, da nossa inteligência, a combater aquilo que não traz graça para a nossa vida, pelo contrário, nos afasta dela. Que o pecado não domine sobre nós, que o pecado seja de fato odiado por todos nós e a graça de Deus amada e desejada. Que assim, purificados, limpos de todo e qualquer apego humano, de todo e qualquer tipo de comércio, ou seja, de flerte que nós venhamos a fazer com as coisas do mundo, livres de tudo isso, nós possamos caminhar pressurosos em direção ao céu. E agora, por intercessão de Santa Cecília, receba a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, São Miguel Arcanjo, e hoje, de Santa Cecília, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.